Oi, gente, boa tarde. Olá, bom dia. Variantes que já circulam no Espírito Santo são mais letais e infectam com maior velocidade. Os jovens são os mais afetados. Evitar aglomerações é urgente. A vacina também. Menos de um mês após a imunização, o Espírito Santo não registra mortes de idosos entre 80 e 89 anos. Governo do Estado anuncia a abertura de mais 20 leitos de UTI no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A fiscalização para fazer cumprir a quarentena no Espírito Santo. Bombeiros distribuíram máscaras na Ceasa e alertaram para a prevenção à Covid. Motorista de aplicativo desaparece em Guarapari. O carro dele foi encontrado abandonado em uma rua. Em Vila Velha, um profissional de aplicativo passou um sufoco. Foi esfaqueado durante assalto porque demorou para desbloquear o celular. Susto em Vitória. O carro pegou fogo dentro da garagem do prédio. As chamas atingiram outros veículos. Suspeita de organização criminosa envolvida em esquema de roubo e clonagem de motos em Vila Velha. O TN1 traz informações sobre o auxílio emergencial para moradores de Vitória e da Serra. Na capital do estado, a proposta são 2 parcelas de R$ 200. Já na Serra, R$ 1.848 divididos em 12 vezes. Veja ainda, tratar o câncer não é fácil para ninguém. Bate o medo da doença, as reações do tratamento e, para mulheres, um golpe na autoestima. Mas o Espírito Santo tem o primeiro hospital público que oferece touca gelada para evitar a queda de cabelo. Já já o TN1 mostra como funciona, independente de bom dia ou boa tarde. Verdade. A gente tá junto. Olha, nós vamos começar o TN com uma notícia boa, falando de esperança e de confiança na ciência. O Espírito Santo não registra mortes de idosos entre 80 e 89 anos após 28 dias de imunização contra a Covid-19. Isso para quem recebeu as 2 doses. Eles ganharam mais imunidade contra o vírus. Veja na reportagem de Vanessa Calmon. Desde o início da pandemia, os idosos foram apontados pelos médicos como a parcela mais vulnerável da população, o chamado grupo de risco. Nada mais justo, então, que com a chegada da vacina, eles estivessem lá no início da fila para serem imunizados. O casal de idosos, Mário e Darcy, já foram vacinados com a primeira dose. Dona Darcy tem 78 e seu Mário, 83. A segunda dose dos dois também já está marcada. Tomando a segunda dose, é que eu vou ficar mais tranquila. Então, eu tomei a primeira, estou satisfeita, mas eu tô ansiosa para chegar para mim tomar a segunda dose. Pesquisas do governo do estado sobre a eficácia da vacina apontam que os idosos estão mais protegidos com a vacina. A informação veio pelas redes sociais do secretário de Saúde, Nésio Fernandes, que afirmou que depois de 28 dias de vacinação, nenhum idoso na faixa etária entre 80 e 89 anos morreu de Covid. Antes da vacinação, a taxa de mortalidade dos idosos nessa faixa etária era de 23,5%, o que representa que pelo menos 200 idosos perdiam a vida para a Covid-19. Depois de 14 dias do início da vacinação, essa taxa já caiu para 0,57%, representando 5 mortes. E dentro de 28 dias do início da vacinação, essa taxa zerou. A pesquisa também aponta melhora nos números da taxa de letalidade entre os idosos acima de 90 anos. 28 dias depois do início da vacinação, 4 idosos desse grupo foram a óbito, uma redução de 25 mortes desde o início da imunização desse grupo. É necessário que a gente se proteja, se cuide e da mesmo zelo, da mesma forma que você levou o seu filho para vacinar quando ele era um bebê, leve agora o seu pai, a sua mãe, o seu idoso e você mesmo, assim que você for chamado para vacinação. A única caminho que a gente tem é a vacinação, a saída que a gente tem é a vacinação até
mesmo para poder recuperar a economia e a vida normal. Em Vitória, a Prefeitura também avança nas pesquisas sobre a eficácia da vacina e a perspectiva é boa. A gente já percebe de uma forma ainda tênue alguma redução de óbitos, principalmente em idosos acima de 90 anos, mas por ser um público, com um número menor de indivíduos, nós ainda aguardamos para fazer um montante maior a nível de pesquisa, análises epidemiológicas, para que tenhamos de fato um resultado confiável com relação a essa pesquisa. A vacinação continua no município. Hoje, idosos acima de 70 anos que fizeram o agendamento tomaram a primeira dose da vacina. Com certeza, muito esperada essa vacina, graças a Deus. Você estava na expectativa grande? Estava. Quem não está, né? Seguir vacinando, mas na maioria das prefeituras da Grande Vitória, o agendamento é online. As vagas dessa primeira remessa acabaram rapidinho, mas à medida que novas doses vão surgindo, o agendamento recomeça. Tem que ficar aí de olho. Pois é, gente, a vacina é uma poderosa arma contra o vírus que cada dia está se mostrando mais assustador, né? Evitar aglomerações, usar máscara também. Já circula no Espírito Santo a variante do coronavírus que se mostrou mais perigosa para os jovens. Pois é, Bruna, essa variante é mais letal e mais contagiosa e pode ter ligação com o aumento do número de mortes e também de internações nos últimos dias aqui no estado. A nova variante detectada no Espírito Santo tem uma velocidade maior de transmissão e tem afetado principalmente os jovens. 7 cepas foram observadas. Isso pode explicar a velocidade de aceleração da terceira expansão no nosso estado. Isso pode explicar os recordes de óbitos que devemos encontrar a partir dos próximos dias. E isso exige de todos atenção. Aqueles que negam a doença, é importante entender que a doença ela não vai deixar de existir pela sua negação. Ela não vai deixar de existir pela a sua omissão. E ela pode chegar até você, a um ente querido, a um familiar. Então, proteja-se, porque ela existe e circula com a capacidade de transmissão maior neste momento no nosso país. Segundo o diretor do LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, a nova linhagem foi detectada no Reino Unido e aqui no estado foi encontrada primeiro em Barra de São Francisco e Piúma. 65 cidades capixabas já testaram positivo para a nova variante. Em dezembro do ano passado, eram 16 casos e agora são mais de 900. Essa linhagem ela foi introduzida em momentos diferentes e simultâneos em várias partes do país. Nós começamos em dezembro com a primeira amostra encontrada em Vitória. Início de fevereiro, nós observamos que formaram-se 2 epicentros, um localizado em Barra de São Francisco e outro na região de Piúma, Anchieta. Um estudo realizado em Minas Gerais mostrou que 10 estados brasileiros tiveram uma taxa elevada da infecção pelo coronavírus. A linhagem B117 apresenta maior destaque nos Estados Unidos. Mas o que é a B117? Ela surgiu na Grã-Bretanha em setembro de 2020, uma variante que é altamente transmissível e com um poder de letalidade mais elevado do que as normalmente encontradas. Rodrigo Rodrigues ressaltou que nos próximos 14, 21 dias, se não respeitarmos os protocolos contra a Covid-19, o impacto será ainda maior. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, disse que a expectativa é que em abril 900 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 sejam abertos no Espírito Santo. Mesmo assim, o secretário fez um apelo para que a população continue respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, porque a normalização na nossa rotina só deve acontecer após 80% da população ser imunizada. Usar as máscaras, isolar-se, distanciar-se, lavar as mãos, as superfícies, são comportamentos necessários por parte de todos. Olha, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a quarentena, sobre a pandemia e também sobre um auxílio emergencial para moradores da Serra e de Vitória. Bom, agora um motorista de aplicativo de Guarapari desapareceu após aceitar uma corrida. Amarildo Amado Freire, de 56 anos, saiu de casa ontem por volta de 9 horas da manhã. Às 10, fez o último contato com a família. Durante a ligação, ele disse que só faria aquela corrida porque o dia estava bem fraco. Só que o homem não voltou para casa. Familiares fizeram buscas em hospitais de Guarapari, ligaram para outros motoristas de aplicativo, mas ainda não encontraram Amarildo. Um boletim de ocorrência foi registrado.
Agora de manhã, o carro de Amarildo foi encontrado, mas até o momento sem notícias do motorista. Quem tiver informações, que possam ajudar aí nas investigações, ligue para a polícia no 181. Uma angústia para a família, né, Georgia? A Suzy vai trazer outros casos envolvendo também motoristas de aplicativo. Um profissional foi encontrado morto na região serrana. Outro, gente, ficou ferido durante o assalto. Olha só, porque ele demorou para desbloquear o celular. Uma covardia, né? Suzy, bom dia para você. Bom dia, Bruna, Georgia e amigos do TN que nos acompanham aqui. Exatamente, veja só o absurdo. Um motorista de 42 anos, ele foi ferido na altura da costela, porque apesar de estar praticamente imobilizado pelos 3 assaltantes, demorou, com a mão errada, desbloquear o celular. Foi ameaçado e tão logo a ameaça aconteceu, ele acabou sendo esfaqueado, cortado. Mais detalhes sobre essa matéria, sobre esse caso que aconteceu ontem em Vila Velha, você vai saber agora nessa matéria que eu produzi pela manhã. Vamos acompanhar. O crime aconteceu nesta rua que fica no bairro Aribirim, em Vila Velha. Era por volta das 10 horas da noite. Essa moradora ouviu um diálogo e logo percebeu o que estava acontecendo. Ela estava dentro de casa e reconhecia aquele palavreado. Afinal, não era a primeira vez que ouvia algo parecido ali. Eu ouvi um barulho de um carro parando em frente à minha casa, que não é costume de acontecer. Aí eu já achei estranho e depois eu ouvi alguém gritando assim, dinheiro, dinheiro, alguém gritando com alguém nesse sentido. E aí eu lembrei de outras situações que já aconteceu, de terem assaltos a Uber e a táxis aqui na rua. Aí eu saí e vim para a janela. Quando eu saí e vim para a janela, eu percebi que tinham outros 2 homens dentro do carro e que estava uma situação estranha. E aí eu estava com meu celular na mão e eu já liguei para o CIODES. Depois que saíram do IBES, os 3 que tinham como destino final o município de Cariacica, pediram ao motorista de aplicativo para desviar um pouquinho da rota, porque aqui em Aribiri iriam pegar uma colega e depois sim seguiriam para Cariacica. Só que quando eles chegaram aqui nesta rua, acabaram anunciando o assalto ao motorista. Os 3 o imobilizaram dentro do carro. E acreditem, o motorista acabou ferido, foi esfaqueado no abdômen. E sabe por qual motivo? Não conseguia, no nervosismo, desbloquear o celular. Parei o carro e já deram a chave de braço no meu pescoço. O outro rapaz, eram 2 que estavam atrás, pegou meu braço e torceu para trás. E o que estava me dando a chave de braço no pescoço ficou com uma faca no meu pescoço. O outro da frente também botou a faca aqui na minha costela. E o outro torcendo meu braço e pedindo dinheiro, pegaram o celular. Aí o rapaz pediu, naquela situação de estado de nervosismo ali, querendo que eu desbloqueasse o celular, um padrão. E eu errei umas 2 vezes assim, aí foi que ele ficou nervoso e falou que ia me furar. Aí deu o golpe. Depois disso eu ainda consegui desbloquear o celular. A vítima de 42 anos passou a noite no hospital, mas já está de alta. Ele mostra onde foi o ferimento. O furo na camisa ele nem tinha percebido. Essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele, em 1 ano e meio que está trabalhando como motorista de aplicativo. A gente tem que continuar trabalhando, tomar mais cuidado, o horário, o local de pegar passageiro. Às vezes chegar no lugar, a gente tem que observar, redobrar as atenções. Os 3 homens fugiram, levando o celular e também o dinheiro. Foram para uma direção já conhecida de quem mora aqui. Uma rota de fuga que não é mais segredo para ninguém. Motivo? Em menos de 15 dias, esse já é o 3º caso com motorista de aplicativo que acontece por aqui. Toda corrida que eles pedem e venham para cá, geralmente é assalto. Aí eles correm para a rua de trás, uma rua já conhecida, que é uma rua que ela é fechada para carro, só passa moto, uma rua estreita, então eles já correm e tem 3 becos ali, eles se escondem. É revoltante porque a gente pede direto polícia, a gente pede direto a guarda, um apoio, a gente pede um apoio de moto, devido a ruas estreitas, e a gente tem dificuldade. E que rua bonita aquela ali, hein? Os moradores cuidam tão bem delas, tem flores do outro lado, plantas medicinais, enfim, é uma rua muito bonita, mas tem registrado essa situação.
Pode falar, Jorge. A gente viu ali o motorista falando, se sentindo culpado por ter sido abordado pelos bandidos, né? Disse que não prestou atenção, mas isso é uma inversão de valores, né? Na verdade, não deveria ter essa bandidagem, né? De 70 anos, que é também taxista, disse que ele é uma pessoa muito cautelosa, que sempre que ele aceita uma corrida, ele presta muita atenção. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: o senhor acha que foi azar ou foi distração? Aí ele pensou e respondeu desse jeito aí, que foi distração dele, que ele poderia não ter aceitado a corrida, que ele poderia ter avaliado melhor os 3 passageiros, mas a gente sabe, né, meu amigo, que ninguém tem estrela na testa para você identificar. Muitas vezes você olha a pessoa, nem pensa que pode ser um bandido e ele acaba se revelando quando entra dentro do carro. Foi por isso que ele respondeu assim, porque para ele foi uma distração. E olha, George, eu fico com pena, na verdade, é da mãe desse rapaz. Sabe por quê? O outro filho dela também é motorista de aplicativo. Tem esse aí que foi vítima, que também exerce a profissão. E o pai dele é taxista há vários anos. E nesse período todo já enfrentou por 13 vezes situações críticas como essa. Ele estava me contando, inclusive, essa vítima de 42 anos, que em 94 o pai dele foi sequestrado, ficou dentro de um carro, os bandidos saíram correndo, a polícia perseguiu, houve troca de tiros, batida e graças a Deus o pai dele nada sofreu. Então você imagina essa mãe e mulher dessa galera aí, desses 3, como deve ficar o coração dessa mulher quando os 3 saem para trabalhar. Você já imaginou nisso? Então ele falou que a partir de agora ele vai redobrar ainda mais os cuidados que ele tem para evitar novas situações como essa, que 1 ano e meio foi a primeira vez e mais crítica, né, na verdade. Agora, George, eu dei uma paradinha aqui porque eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação antes de comentar o que aconteceu com outro Uber. Tá vendo aqui atrás de mim essas viaturas do CIMESP? Pois bem, a gente descobriu aqui há poucos instantes que essas viaturas estão aqui porque estão servindo de apoio a uma operação que está acontecendo nesse exato momento no Morro do Macaco. Vários policiais dessa unidade estão fazendo um rastreamento lá em cima. A gente não sabe ainda se é mandado de prisão, se é apenas uma verificação, mas eles estão lá no Morro do Macaco. E olha, eu vou voltar agora a esse assunto do Uber, sabe por quê? Aconteceu lá em Venda Nova de Imigrantes, numa região conhecida como Fazenda Califórnia. Hoje pela manhã, por volta das 7, 7h30, um morador do local viu chamas numa região que preocupou ele porque ficava perto de uma plantação de pêssego. Quando ele chegou perto, acabou encontrando uma cena horrível. Um carro em chamas e um corpo queimado do lado desse carro. Esse morador contou para a polícia militar que ele pensou até em apagar as chamas, mas não tinha mais o que fazer porque elas já estavam muito altas e já tinha consumido tudo. Ele ficou com pena ali do corpo do motorista que estava do lado de fora, chegou até a jogar areia para tentar apagar fazendo alguma coisa, mas não tinha o que fazer, que a pessoa que estava ali já tinha morrido, já estava completamente queimada. Essa pessoa foi identificada como um motorista também de aplicativo chamado Amaury Bissoli, de 32 anos de idade, morador de Venda Nova do Imigrante. A perícia que esteve no local chegou a avaliar que, além de queimado, ele também tinha algumas perfurações na cabeça, não conseguindo determinar se podia ser uma facada, pedrada, paulada ou até tiros. O corpo desse motorista de aplicativo, Amaury Bissoli, de 32 anos, foi encaminhado para o DML de Cachoeiro de Itapemirim, onde o legista vai avaliar aí com mais critério, né, mais profundamente, para poder determinar se, além de queimado, ele também sofreu algum outro tipo de agressão. E a partir daí, a polícia do local já vai investigar qual teria sido a causa da morte e também quem teria sido o autor de uma crueldade como essa. É claro que a gente fecha essas notícias policiais dizendo o seguinte: quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a esclarecer esse crime, como também o desaparecimento deste outro motorista de aplicativo lá em Guarapari, ligue para o 181 ou até mesmo para as delegacias locais e dê a pista. Qualquer uma ajuda a polícia a poder identificar os autores e também apreendê-lo. É com vocês aí no estúdio,
George. Tá certo, Suzy, obrigada pelas informações. Muita violência, especialmente envolvendo motoristas de aplicativo, né? Uma Cuidado, tristeza. né? E olha, susto para moradores de um condomínio na Praia do Canto, em Vitória. Um carro pegou fogo na garagem e as chamas atingiram outros veículos. Pois é, gente, a fumaça invadiu apartamentos e todos foram obrigados a descer. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. O fogo começou dentro da garagem de um condomínio na Praia do Canto, em Vitória. A fumaça tomou conta do estacionamento e chamou a atenção dos moradores de apartamentos vizinhos. Pelo vídeo, ainda é possível ver um homem com uma mangueira d'água tentando se aproximar. Além das chamas e da fumaça, explosões assustaram os moradores. Pareciam várias pequenas explosõezinhas, né? Aí parece que os pneus explodem, aí faz muito barulho, vidro, então assim, ficou assim bem estridente os barulhos que a gente lá de cima ouvia, né? Quem aparece nas imagens jogando água na garagem é o seu Nivaldo. Ele é o porteiro do condomínio e correu para tentar apagar o fogo assim que foi avisado do incêndio. Eu subi, cheguei lá, a chama já estava muito elevada, cheguei o máximo que eu pude, entendeu? Perto do carro, uns 3 metros, 4 metros por aí, jogando água. Aí começou a haver as explosões, aí eu tive que recuar, entendeu? O fogo começou em um carro que estava estacionado. A dona do veículo chegou em casa por volta de 5h30 da tarde. As chamas começaram pouco tempo depois que a moradora subiu para o apartamento. Um outro carro da família e um terceiro veículo também foram atingidos pelo fogo. Os bombeiros chegaram logo depois e controlaram o incêndio. O veículo não estava logo na entrada, estava bem para dentro Tivemos que acessar com o uso de EPR, aparelho de respiração autônomo. A gente conseguiu fazer o controle das chamas. E boa parte do tempo foi necessário fazer a ventilação para o local retirar a fumaça do local. O combate foi até rápido, mas a ventilação demorou uma boa parte do tempo. Ninguém ficou ferido. Durante a ocorrência, o porteiro precisou de atendimento porque inalou fumaça, mas estava bem. A moradora que chegava em casa conta que correu até o apartamento para salvar a cachorrinha e que muita fumaça se espalhou pelos apartamentos. O marido foi lá, quebrou o negócio de incêndio, disparou o alarme de incêndio para todo mundo descer do prédio, né? Porque tinha muita fumaça e a gente não sabia o que ia acontecer, se tinha explosão ou não, né? Aí desceu todo mundo do prédio correndo pro Pelotis, depois desceu todo mundo do Pelotis pelas rampas que desceu para baixo. Mas muita fumaça mesmo, ficou assim, assustador, né? Porque a gente nunca teve uma situação desse tipo aqui, né? A causa do incêndio só vai ser identificada após uma perícia. A Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura da garagem. Os apartamentos foram liberados para os moradores. Olha, os proprietários dos carros queimados não solicitaram perícia. A Defesa Civil de Vitória disse que fez 2 vistorias no imóvel e que ficou constatado que não há comprometimento da estrutura. O local não precisou ser interditado. Agora a gente fala de auxílio emergencial para moradores da Serra e de Vitória. Assunto importante. Aqui na capital, mais de 2.000 famílias devem ser beneficiadas. Felipe Chicarino vai trazer todas as informações para a gente sobre o auxílio nos 2 municípios. Felipe, boa tarde para você. Oi, Bruna, boa tarde, George, boa tarde a todos. Assunto mais do que importante, né, Bruna? É um assunto de extrema necessidade, porque é o que a gente sempre fala aqui no TN. Quem tem fome tem pressa. Ao meu lado está a secretária de Assistência Social da Prefeitura de Vitória, a Cíntia Schultz. É o seguinte, o que está rolando aqui? A Prefeitura de Vitória, ela desenvolveu um projeto de lei, esse projeto de lei vai ser enviado para a Câmara e é um auxílio emergencial de R$ 800, que será dividido em, R$ 400. Exato. R$ 400 será dividido 2 parcelas, 2 de R$ 200. Para falar mais sobre esse auxílio municipal emergencial, eu converso então com a secretária Cíntia. Secretária, conta para a gente, por gentileza, e para o pessoal de casa, como vai funcionar esse auxílio municipal emergencial aqui na capital Vitória. Parece que vai ser a terceira capital a desenvolver isso. Boa tarde. Boa tarde a todos no estúdio, todos que estão em casa. Boa tarde, Felipe. É com grande satisfação que a gente anuncia que temos esse projeto de lei que deve ser enviado muito em breve para a Câmara de Vereadores. Ontem, no final da tarde, a gente teve a aprovação do nosso Conselho Municipal de Assistência Social desse projeto e é um dever de casa cumprido em relação aos recursos públicos para a gente poder estar fazendo esse investimento social de atender as famílias mais vulneráveis do município com 2 parcelas de
R$200, totalizando aí R$400 nos próximos 2 meses. Então, quem está ligando a televisão agora, a gente está falando aqui, eu estou entrevistando a secretária Cíntia, da Assistência Social aqui de Vitória, ela está falando do auxílio municipal emergencial, que deve começar a ser pago a partir de abril. Serão 2 parcelas, uma de R$200 e outra de R$200. Mas a gente precisa falar, né, secretária, que a Prefeitura fez um projeto de lei e esse projeto de lei vai ser enviado esta semana para a Câmara de Vereadores de Vitória. E a Câmara de Vereadores precisa aprovar esse projeto de lei para que o auxílio emergencial municipal vire realidade. É isso, secretária? É isso. Depois da aprovação do Conselho, né, eles emitiram uma resolução, o projeto de lei. Nós já estávamos dialogando tanto com o prefeito quanto com o secretário da Fazenda, o Aridelmo Teixeira, para que a gente pudesse viabilizar isso. E aí, ontem mesmo, depois da reunião do Conselho, nós já encaminhamos para a nossa PGM, que faz Procuradoria-Geral do município, né, para que faça toda uma análise jurídica e a gente possa, então, pedir ao nosso prefeito que encaminhe para a Câmara. Agora, são 2.328 famílias que esse auxílio municipal emergencial pretende afetar, pretende atingir. A pergunta também deve ser dúvida de quem está em casa. Eu já recebo o auxílio emergencial, recebi o auxílio emergencial do governo federal e quero receber de novo. Esses auxílios serão acumulativos, ou seja, eu posso receber de Brasília e de Vitória? Não, não será possível, né? A gente vai ter um auxílio que vai ser pago não para a pessoa, ele é pago para a família, ou seja, um indivíduo por família, e para a gente poder atingir o maior número possível de famílias e não necessariamente de pessoas. E se a pessoa estiver recebendo o auxílio do governo federal, não vai receber o municipal. É preciso que essa pessoa seja munícipe de Vitória e esteja dentro do nosso cadastro único, que atende alguns critérios especialmente de renda, né? A renda ela tem que ser de até meio salário mínimo per capita ou até 3 salários mínimos por família. Secretária, quem está nos assistindo agora, que mora aí em diferentes regiões periféricas de Vitória, que está passando aperto e que quer ter acesso ao auxílio emergencial municipal, o que essas pessoas vão precisar fazer, claro, depois que a Câmara aprovar o projeto? Como vai ser o cadastro? É seguindo o cadastro único? Comenta para essas pessoas o que elas vão ter que fazer para ter acesso a esse auxílio municipal emergencial. Perfeitamente. A gente vai partir do cadastro único. Então, o que a gente tem para dizer para essas pessoas é que é muito importante que elas tenham esse cadastro atualizado, porque muitas vezes as pessoas não têm o cadastro atualizado. Então, esse cadastro ele precisa estar atualizado. As pessoas que não estiverem têm que fazer um agendamento no Centro de Referência de Assistência Social do seu bairro. Nós temos 12 em toda a capital. Todos os bairros da Grande Vitória, todos os bairros de Vitória são atendidos pelo CRAS, tá? Para fazer essa ação. Mas não precisa se inscrever, não tem um site específico. É a nossa equipe da assistência social que já faz o acompanhamento dessas famílias mais vulneráveis e que acompanha esses cadastros, que vai fazer a seleção e o contato com essas famílias. Nós não precisamos que as pessoas se dirijam a um local de imediato para fazer essa inscrição. Secretária, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela entrevista e mantenha a gente informado, porque a gente sabe que é um trâmite que ainda vai seguir e a gente quer informar quem está em casa, porque, como eu disse no início do Vivo, quem tem fome tem pressa. Sim, a gente sabe disso, a gente está muito feliz que a Prefeitura de Vitória tenha a possibilidade de prestar esse auxílio e agradecemos à imprensa por prestar esse papel de dar transparência para o processo. Obrigado, secretária. Toca aqui, se cuida, viu? Muito obrigado pelas informações. Nos cuidemos todos. Nos cuidemos todos, exatamente. Não sai daí não, vamos só encerrar então. Tô com alguma dúvida, liga para 156, que é o telefone de treta aí da Prefeitura de Vitória, para você elogiar, para você criticar, para você saber informações, e também o site da Prefeitura de Vitória. Todas as informações também serão abastecidas no site da Prefeitura de Vitória, que é o vitoria.es.gov.br. Este é o site da Prefeitura de Vitória. Então, se esse auxílio emergencial começar a ser pago agora em abril, Vitória será a terceira capital a ter esse auxílio. Para o pessoal da Serra, vamos então falar para o pessoal da Serra, vamos virar aqui a chave, virar a página. A Prefeitura da Serra pretende então abastecer aí 4.233 famílias com auxílio municipal emergencial também, o auxílio do município da Serra. Serão R$ 1.848, calma,
esse valor dividido em 12 vezes. Então, você divide aí R$ 1.848 dividido em 12 parcelas. Isso é o que pretende a Prefeitura da Serra. Então, as famílias, assim como em Vitória, as famílias precisam estar cadastradas no Cadastro Único, no CAD Único, porque cada família que é beneficiada, que está no CAD Único, vai receber um cartão com o valor, claro, esse 1.848 dividido em 12 parcelas. E esse agendamento tem que ser feito no CRAS da sua região. Então, são diferentes CRAS no município da Serra. Liga, pega o telefone e liga. Aonde eu acho o telefone, Chicarino? Vou te ajudar. No site da Serra, serra.es.gov.br. Repetindo, serra.es.gov.br. Lá tem os telefones do CRAS, então vê qual é o CRAS mais perto da sua casa, vê se você tem direito, porque a gente sabe que é um momento complicado e a gente está aqui também para abastecer vocês de informações. Então é isso, auxílio emergencial aí das prefeituras de Vitória e da Serra, que devem começar a ser pago então neste mês de abril. Mas continue com a gente aqui, que todo dia, um dia de cada vez, a gente vai abastecendo e vai atualizando você, amigo do TN, dessas informações tão preciosas para que você possa passar por essa pandemia, né, com menos sacrifício possível. É isso então, Bruna, George, eu volto com vocês e continuemos nos cuidando. É isso aí, Felipe. Obrigada pelas informações. E para os moradores da Serra, R$ 1.848, dividido em 12 vezes, dá R$ 154 por mês de auxílio. Olha, gente, o prefeito de Ecoporanga, no noroeste do estado, foi diagnosticado com Covid. Elias Dalcol, de 69 anos, está em isolamento domiciliar. Ele teve os sintomas leves da doença, mas está bem. Continua trabalhando, só que de forma remota. Até agora, o município de Ecoporanga contabiliza mais de 2.100 casos confirmados. 37 moradores morreram por causa do coronavírus. Cerca de 2.000 pessoas conseguiram se recuperar. E sem vaga para tratamento aqui na Grande Vitória, um padre diagnosticado com Covid precisou ser transferido para Colatina. O padre Arthur Francisco Giuliatti, da paróquia da Praia do Suá, começou a apresentar os sintomas da doença no dia 13 desse mês. Já no último domingo, ele piorou e precisou ser levado para o hospital. Exames apontaram que o pulmão dele estava bastante comprometido. Segundo a Arquidiocese de Vitória, o padre foi transferido para Colatina por falta de leito na Grande Vitória. Apesar disso, o padre está bem e não precisou de tratamento em UTI. A Secretaria de Saúde esclarece que trabalha com a disponibilidade de leitos de forma estadual, encaminhando o paciente para o leito que melhor irá atender o quadro clínico dele. Pois é, todo dia são novas confirmações, novos casos, então vamos atualizar como é que está a situação da pandemia. Gente, nas últimas 24 horas, o número de óbitos foi o maior deste ano. Foram 53 mortes registradas. A quantidade de novos casos também está aumentando muito. Foram mais de 2.300 novos casos só de ontem para hoje. Está aí no painel, na sua tela. No total, o estado tem 6.981 mortes, 361.717 casos já foram confirmados até agora. A gente aproveita para olhar também como é que está a distribuição da vacina aqui no Espírito Santo. Vamos voltar aí no painel. 220.338 primeiras doses já foram aplicadas e 72.010 segundas doses já foram aplicadas. A gente está vendo aí o painel da ocupação de leitos, né, Jorge? Você vai dar esse panorama para a gente agora. Exatamente. A gente vai falar agora, com o aumento do número de casos, a pressão nos hospitais aumenta também a cada dia. No painel aí que mostra a ocupação de leitos, nós temos em todo o estado 91,20% da ocupação de leitos, sendo que na Grande Vitória, na região metropolitana, tem 91,94%. E se a gente fizer uma comparação, não é que diminuiu o número de pessoas nas UTIs. Eram 502 vagas de UTI e agora são 546. O governo ampliou esse número de vagas na Grande Vitória. Então, em toda a região, de norte a sul, a gente tem no sul 86%, na central 89%, no norte 95%. Ou seja, não caiu o número, aumentou esse número de vagas, mas permanece o sistema muito lotado, não é? 11 hospitais do estado já não têm mais vagas para receber esses pacientes. 5 deles na Grande Vitória, Hospital Evangélico, Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Hospital de Vila Velha, Santa Casa de Misericórdia de Vitória e também o Hospital Vitória. Ontem, gente, o governador,
Renato Casagrande anunciou na rede social a abertura, como eu disse, de mais de 20 leitos no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Diz que a expectativa é de mais de 10 novos leitos ainda essa semana. Bruna. Essa ampliação que a gente quer ver a cada dia mais, expectativa aí de pelo menos, então, mais 30 novos leitos até o fim da semana. 20 já foram anunciados e tem aí a promessa de mais 10. Olha, gente, o que aconteceu no noroeste do estado? A dona Florinda foi tomar a primeira dose da vacina contra a Covid e constava no sistema que ela já estava imunizada. O filho dela questionou e descobriu que os dados da idosa foram usados em outro município na região noroeste do estado. Desde que a pandemia começou, a dona Florinda saiu do município de Barra de São Francisco, que fica no noroeste do estado. Ela está aos cuidados do filho, Edmilson, em Cariacica. Só que sábado agora, o vigilante levou a mãe para tomar a primeira dose da vacina para combater a Covid. Mas quase que a idosa tome a segunda. Quando eu cheguei lá, que eles falaram que ela ia tomar a segunda dose, que estava constando lá, né? Eu achei assim, estranho, porque ela não tinha tomado nem a primeira. Aí eu peguei e questionei. Aí foram averiguar lá. Aí estava constatando lá que ela tinha tomado a primeira dose em Barra de São Francisco. A aplicação estava comprovada no sistema do posto de saúde de Flechal. O Edmilson fez questão de registrar a informação do computador que aponta os dados da senhora, da mãe dele, e que ela ainda havia tomado a primeira dose há mais de um mês e na unidade de Barra de São Francisco, sendo que os dois, no dia 10 de fevereiro, estavam em Santana, sentados aí na sala. Mas filho zeloso que é, o vigilante exigiu a primeira dose, não saiu de lá enquanto a mãe não foi imunizada. Bati o pé lá. Falei, não, tá errado. Vi lá que realmente estava lá, CPF dela, o nome dela, mas ela não estava lá. Como é que ela vai tomar uma vacina lá em Barra de São Francisco se ela estava aqui? Estava aqui em casa. Aqui. Ela não sai desse lugar. Onde é que ela está? Diante de toda essa situação, essa confusão, né, estranha, a pessoa ir para tomar a primeira dose, o pessoal falar que ela tinha que tomar a segunda, o Edmilson só saiu de lá depois que viu a mãe tomando, de fato, a primeira dose depois que ela foi imunizada. Mas diante mesmo dessa situação muito complicada, ele ficou confuso, ficou com a pulga atrás da orelha e não deixou essa história barata, não. Procurou polícia, procurou Secretaria de Saúde e está aí querendo saber de fato. Por que isso aconteceu? Quem usou os dados da dona Florinda e tomou a vacina por ela? Ela tem um controle de remédio que ela pegava lá quando ela ia na casa das minhas tias, do posto de saúde de lá. Eu vou até procurar saber, né? Porque se usaram o CPF dela lá para esse tipo de situação, imagine para que outras coisas não pode usar, né? Os órgãos competentes aí investigar, né? Porque é uma coisa grave, né? A expectativa agora, além de entender o que houve, é com a segunda dose, para concluir de vez a imunização da dona Florinda. A segunda dose eu espero que não seja complicado, né? Porque a primeira foi assim, igual eles jogando para a segunda agora eu espero que ele chegando lá não dê problema, né? Olha, gente, de acordo com a Prefeitura de Cariacica, no sistema de inserção de doses do Ministério da Saúde, foi inserida a primeira dose aplicada em Cariacica, mas o sistema não fornece a opção de exclusão ou correção. A Secretaria afirma que pode ter ocorrido um erro de digitação no local de registro, que foi no município de Barra de São Francisco, e que a família precisa entrar em contato com o município para resolver essa situação. A Prefeitura de Barra de São Francisco afirmou que já está fazendo levantamentos de onde a idosa morava e saber como ela foi parar na lista de pessoas a serem vacinadas. Garantiu que houve um erro no sistema e que ninguém tomou a dose no lugar da idosa. O município vai fazer uma justificativa ao Ministério da Saúde para corrigir o problema. O telefone para a família fazer o contato é o 3756-7955. Olha, gente, um guarda municipal de Vitória flagrou um homem furtando fios na reta do antigo aeroporto. Detalhe, os fios foram retirados do radar que existe no local. O agente seguia para o trabalho quando percebeu o homem em atitude suspeita. A abordagem foi feita e várias ferramentas encontradas. O guarda municipal descobriu que o homem estava cortando fios do radar da reta do antigo aeroporto, local que é bastante movimentado, né? A mochila do suspeito já estava cheia. A polícia foi acionada e levou o criminoso para a Delegacia Regional de Vitória. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Em 15 dias, a Guarda Municipal de Vila Velha recuperou 5 motos adulteradas no município. Pois é, a suspeita é que uma organização criminosa esteja atuando em um esquema de roubo e clonagem dos veículos. Sai! Bota a mão pra cima e o jogador deita no chão. Deita no chão o jogador lá, vai! Deita no chão o jogador. Vai, 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 vai! A abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha aconteceu na rodovia Darli Santos. Era fim de tarde desta segunda-feira quando a moto, que tinha restrição por furto, foi recuperada. O veículo foi roubado no ano passado no município de Guarapari. Foi roubado em Guarapari, em setembro do ano passado. E daí pra frente, então, estaria rodando com esse menino aí, com a placa roubada. Só que até então ele não teria sido abordado. Um pouco mais cedo, a guarda recuperou um outro veículo no bairro Boa Vista. A moto preta, que era clonada, estava com um suspeito que já tem passagem pela polícia. Segundo ele já teve uma passagem por porte de arma, ele foi preso com um revólver 38, mas ele falou que já estava tinha largado o mundo do crime aí e estava tentando trabalhar como motoboy, né, como entregador. Nos últimos 15 dias, a Guarda Municipal de Vila Velha já recuperou 5 motos com adulteração. Todas elas foram vendidas no município da Serra. Os agentes já identificaram uma organização criminosa que está atuando no roubo e na clonagem dos veículos. De 2 semanas para cá, 15 dias, a gente recuperou aí, no caso, 5 motos com esse mesmo problema, né? São motos clonadas. E parece que o vendedor seria quase o mesmo, sempre na Serra, sempre no mesmo bairro. Os suspeitos das 2 ocorrências foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito foi autuado em flagrante por receptação, pagou fiança estipulada e foi liberado para responder em liberdade. Veja no retorno do TN1, tá difícil, viu? Moradores e comerciantes pedem providências contra usuários de drogas que estão invadindo lojas em Vila Velha. O TN1 mostra as fiscalizações para garantir o cumprimento do decreto da quarentena. Mais de 3.000 estabelecimentos foram notificados. A gente vai falar também das manifestações que acontecem no estado contra o fechamento de lojas. E uma pergunta: como anda a sua saúde mental? Uma psiquiatra alerta para o crescimento de casos de ansiedade e de depressão nesta pandemia. Não sai daí não que a gente já está voltando. O ataque de usuários de drogas em Vila Velha. Lojas são invadidas durante a madrugada e comerciantes ficam no prejuízo. Quem mora ou trabalha nos bairros Itapuã e Divino Espírito Santo está pedindo socorro. Só em uma padaria, gente, o prejuízo foi de mais de R$4.000. De tão indignada, a mulher para o carro para filmar os moradores de rua dentro da agência da Caixa Econômica de Itapuã, em Vila Velha. E são muitos, viu? Olhem quantos noias que tem em frente à Caixa Econômica de Itapuã. Ali, aqui. Pois é, essa situação está incomodando moradores e comerciantes de Itapuã e Divino Espírito Santo, que fica bem ao lado. Nas últimas semanas, estabelecimentos estão sendo invadidos, principalmente durante a madrugada. Na semana retrasada, essa padaria aqui foi invadida durante a madrugada. Na ocasião, um morador de rua entrou no local pelo teto, furtou dinheiro e produtos. Entre reparos pelos danos causados e investimentos na segurança, o prejuízo foi de R$4.000. Ele entrou, pela lateral do comércio, subindo na nossa placa, pulando no telhado, retirando telhas e caindo dentro do nosso estabelecimento, da onde ele retirou nosso fundo de caixa e pequenos furtos de mercadoria de dentro da loja, O prejuízo para os nossos reparos chegou em torno de R$4.000. Os funcionários estão com muito medo de sofrerem com a ação da Redondeza. Eu me sinto fragilizada e com medo, porque quem entra na parte da manhã, que é 4 horas da manhã, entra e pode estar dentro da padaria, A gente fica amedrontado com as coisas que estão acontecendo. Qualquer horário, eles aparecem, eles atacam a gente. Se a gente não entregar, a gente morre, A gente tem que entregar tudo que tem. Os comerciantes pedem uma ação efetiva do poder público para retirar essas pessoas das ruas. A gente entende que não é só retirar, porque eles saem daqui e precisam de ir para um outro lugar. Compreendemos também que eles precisam querer, estar se tratando, estar em outro lugar. Então, a gente solicita mais uma vez essa ajuda do nosso poder público.
Bom, a Prefeitura de Vila Velha diz que atua nos bairros de Itapuã e Divino Espírito Santo. O serviço especializado de abordagem social é feito todos os dias da semana, incluindo feriados, mas ressaltou que a adesão deve ser voluntária. A população pode acionar o serviço de abordagem pelo telefone 99717 5012, 99717 5012. E agora a gente fala sobre fiscalização das regras da quarentena. Os bombeiros fizeram uma vistoria na Ceasa, distribuíram máscaras e álcool em gel. Quem tem as informações é a Vanessa Calmon. Olá, Vanessa, bom dia. Boa tarde agora, né? Ei, Jorge, muito boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde para todo mundo que acompanha o TN1. Pois é, desde o início da quarentena, né, que começou na semana passada, vai até o dia 31 de março, várias ações de fiscalização envolvendo a Polícia Militar, envolvendo o Corpo de Bombeiros, também Guarda Municipal, são realizadas nos municípios justamente para garantir que as pessoas, que os comerciantes estão de fato seguindo todas as orientações e as medidas que foram adotadas pelo governo para frear o avanço da Covid-19 no nosso estado. Então, nesta semana está acontecendo uma ação dessas de fiscalização na Ceasa. Lá, né, os compradores e também os agricultores estão sendo orientados por fiscais que estão acompanhados do Corpo de Bombeiros sobre o protocolo sanitário de combate à Covid-19. Quem preparou uma matéria para a gente é o repórter Luciano Rosetti. Entre uma caixa de tomates e outra de uvas, vai uma máscara. Entre uma de verduras e outra de bananas, mais uma máscara. Os bombeiros vão em cada canto da Ceasa distribuindo máscaras e passando álcool em gel nas mãos da galera. A Ceasa, essencial que é, não pode parar. Mas isso também não é desculpa para descuidos. Ou, num português mais claro, teimosia. Então, o trabalho que está sendo feito aqui é de fiscalização. A Ceasa vai continuar a fiscalização, juntamente com o bombeiro, com a Polícia Militar, com os fiscais aqui da Ceasa. Nós vamos continuar intensivamente, nós vamos estar fiscalizando, até mesmo notificando. Começa a nossa notificação hoje e a partir da tarde nós já vamos estar multando, vamos estar entregando o auto de infração. E isso poderá acontecer até mesmo da pessoa deixar de entrar na Ceasa, porque nós temos que cumprir o decreto do governo. Isso é para ver se os trabalhadores estão obedecendo às regras da pandemia. Paulo é carregador. Com ele é assim, uma máscara no rosto e outra no bolso, só para garantir. Tem que trabalhar protegido, né? Porque o negócio não tá brincadeira não, cara. Então a gente tem que estar sempre com esses negócios, né, para trabalhar, porque tá difícil. A associação dele tem quase 500 trabalhadores. É um esforço coletivo para proteção. Eu, como os outros carregadores, estamos aí empenhados para ver se a gente barra esse contágio no nosso estado. E aqui dentro da Ceasa, nós, junto com a administração da Ceasa, estamos fazendo todo o trabalho para que isso aconteça. Esse trabalho de fiscalização começou no último dia 20 e vai até o próximo dia 31. Aqui na Ceasa circulam, em média, 7.000 pessoas por dia. Então, ó, dá para ter uma noção do trabalho que eles estão tendo, né? Não só na Ceasa, como no Brasil todo. E é um desafio que toda a sociedade tem que estar empenhada nisso para cumprir essa obrigação de evitar e sensibilizar as pessoas para que cumpram o decreto para a gente conseguir sobreviver diante de um vírus tão perigoso quanto esse da Covid-19. E, se necessário for, a pessoa que insistir em desobedecer pode sofrer punições. No primeiro momento, a gente está fazendo um trabalho educativo, um trabalho de sensibilização para as pessoas. E no segundo momento, a gente já vai notificar, já vai ter sanções administrativas. E essa pena, ela varia, né? E pode gerar até a exclusão de quem desobedece o que estabelece o decreto. E ninguém quer isso, né, gente? Então, é de fato bom, é importante que sejam respeitadas as normas, as medidas que foram adotadas, então, pelo governo do estado para frear o avanço da Covid-19 e para que ninguém seja notificado, né? Como você acabou de ouvir aí na matéria, nesse primeiro momento é um trabalho mais de orientação, distribuição de máscaras, álcool em gel, orientação mesmo sobre os protocolos sanitários, mas se alguém continuar desrespeitando esses protocolos, pode então ser punido. Agora, se você foi até a Ceasa e também
viu alguém desrespeitando os protocolos, você também pode denunciar, tá, gente? O telefone para denúncias é o 3136-2324. Olha só, 3136-2324. Tanto o agricultor quanto o comprador tá lá na Ceasa, viu alguém sem máscara, viu alguém não seguindo ali o protocolo sanitário, pode denunciar nesse telefone. Muito importante essa participação da população, né, Bruna e George? Com certeza, Vanessa, porque a fiscalização não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E falando em fiscalização, Vanessa, mais de 3.000 estabelecimentos já foram notificados desde o início da quarentena aqui no estado, número alto, né? É isso mesmo, Bruno. Olha só, desde o início da quarentena, lá nos 3 primeiros dias, mais ou menos 1.000 estabelecimentos comerciais foram notificados por dia. Então, né, foram vistoriados aí pela fiscalização para ver se de fato eles estavam cumprindo ou não com as medidas que foram adotadas. Agora, é importante realmente essa fiscalização, ela não acontece só na Ceasa, viu, gente? Ela acontece também nas praias, ela acontece nas praças, nos locais, né, nos ambientes públicos que estão proibidos aí das pessoas utilizarem, e elas acontecem nos estabelecimentos comerciais também. Quem preparou essa matéria para a gente, falando de toda essa fiscalização, é o repórter Vitor Zucolotti. Desde o início da quarentena, que começou na última quinta-feira, mais de 3.000 estabelecimentos, tanto essenciais quanto os que, por ordem do decreto, devem ficar fechados, foram fiscalizados. São cerca de 1.000 por dia. Foram 3.094 abordagens realizadas nesses 3 primeiros dias. Isso dá uma média aí de 1.000 abordagens dia. Feito isso no estado todo. Na Grande Vitória fica com cerca de 30% a 40% dessas abordagens. É uma verdadeira força-tarefa, envolve o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as prefeituras também. E desde o início da quarentena, medidas foram adotadas, mais de 2.100. As principais, notificações verbais com as pessoas que abrem o comércio sem poder e também notificação por escrito. Mas um detalhe, em nenhum momento até agora, houve necessidade de caçar alvará ou até mesmo aplicação de multa. Apenas houve uma interdição temporária de um bar no sul do estado. As fiscalizações, elas têm esse cunho sempre de conscientização, orientação, evitar sempre a truculência. Está todo mundo bastante angustiado, né, com essa questão da pandemia já. Nós estamos há mais de um ano aí lutando contra isso. A avaliação até o momento é que a maior parte dos comerciantes e da população também está respeitando a quarentena e as aglomerações teriam diminuído. Mas o que se viu, pelo menos nesse final de semana, foi praia cheia em Vila Velha, com guarda-sol e cadeira, o que é proibido, e a prática de esportes coletivos, que também não pode. Sem contar em festas que nem deviam acontecer. Teve aglomeração nessa casa de shows em Linhares. Olha aí, ó, muita gente sem máscara. Outra festança embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória, que foi encerrada pela fiscalização. Se compararmos com finais de semana habituais aí de sol e calor, as praias deveriam estar muito cheias. E não foi isso que a gente observou. As praias estavam relativamente tranquilas. Um ou outro esporte coletivo, mas ao ser abordado, eles desarmavam rapidamente. Os comerciantes em geral estão abordando. É óbvio que tem aquele nicho que seja por não acreditar, seja por qualquer tipo de tensão política, ainda, ou até por necessidade mesmo, né? O comerciante quer abrir, a fiscalização passa, ele fecha, fiscalização vira as costas, ele abre. Mas a gente precisa, assim, da colaboração de todos. Não é interesse do Estado nem do município partir para um embate com ninguém. A gente só quer conscientizar as pessoas e fazer com que todos tenham empatia, né? É isso aí, né? Colaboração de todos. Agora, se você flagrar, então, alguma festa clandestina, alguma aglomeração, você também pode denunciar pelos canais da polícia mesmo, tá? O Disque Denúncia 181 ou então o 190. Agora, a gente teve protesto dos comerciantes contra a quarentena, dessa vez foi lá na Serra. Olha só, a concentração dessa carreata foi atrás do terminal de Laranjeiras. A carreata começou por volta das 9 horas da manhã e percorreu as principais rodovias da região. Os manifestantes não concordam com o decreto do governo estadual que determina o fechamento de estabelecimentos considerados não essenciais durante os 14 dias. Em Novo Horizonte, ônibus foram impedidos de circular na principal avenida do bairro.
Em Aracruz, comerciantes colocaram fogo em pneus e fecharam a ES 247, formando uma fila enorme de carros. A CDL da cidade informou que não tem participação no protesto, mas disse que vai acionar a justiça contra o estado, pedindo a revisão do decreto. A pista, neste momento, já foi liberada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Tá certo, Vanessa. Obrigada aí pelas informações. A gente está falando das restrições, da quarentena. Todas essas mudanças, gente, por causa da pandemia, têm trazido muitos problemas relacionados à saúde mental. Pois é, o número de casos de ansiedade e de depressão preocupa. É preciso ficar atento aos primeiros sinais e buscar ajuda. A impressão é que o tempo parou. Os dias parecem ser iguais. É um círculo vicioso. Primeira onda, segunda onda, variantes, restrições, quarentena, prejuízos, desemprego, falta de leitos, colapso, mortes. Não há saúde mental que aguente a tanta angústia, preocupação e, às vezes, falta de esperança. Um ano depois, qual o impacto da pandemia na nossa saúde mental? Nós temos observado um aumento muito grande nos sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Isso é uma realidade. E isso tem atingido crianças, adultos e também os profissionais da saúde que têm sofrido tanto nesse período da pandemia. A Maria Clara representa aqui Marias e Josés espalhados por todo o canto, que neste momento estão com a saúde mental fragilizada. Nesta pandemia, a Clarinha não conseguiu continuar seguindo sozinha. Gritou por ajuda. Eu já tinha tido várias crises de pânico. A crise de pânico ela vinha geralmente antes do trabalho, então eu enxugava minhas lágrimas, conseguia ir para o trabalho. Mas um dia fatídico eu não consegui, fiquei na cama. Tem uma amiga que ela é psiquiatra e aí ela chegou para poder fazer essa primeira ajuda, né? Esse primeiro socorro. E aí a gente começou com uma medicação e meu marido também me levou do jeito que eu estava para poder começar a fazer a terapia. É bom que fique claro que doenças relacionadas à saúde mental não são tão silenciosas e invisíveis como dizem. O corpo sente, o corpo grita. Sintomas de ansiedade, geralmente taquicardia, né, que é a aceleração do coração, falta de ar, perda de concentração, perda de foco. Podem ocorrer crises de ansiedade, onde a pessoa tem ali uma sensação de morte, né? Muita gente acredita que está infartando. E sintomas de depressão, em sua maioria, perda de energia, fraqueza, tristeza, oscilação do humor, crises de choro, problemas de sono. Então a insônia tem sido uma coisa muito frequente nesse período de pandemia. Inclusive, tem alguns estudos que demonstram que quem teve Covid pode desenvolver casos de ansiedade, casos de depressão, quadro de TOC, que é aquele transtorno obsessivo compulsivo, e insônia. Quando o assunto é saúde mental, tem uma galerinha que também não pode ser esquecida: as crianças e os adolescentes. Se liga só, eles já estão fora da escola, sem o convívio com os colegas, são os menos atingidos pela doença se a gente compara com os adultos, e como os pais estão com a cabeça lotada de preocupação, a saúde mental deles acaba sendo negligenciada. E isso não é legal. Muitas crianças têm desenvolvido alguns sintomas de ansiedade, irritabilidade. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem orientado é que os pais, de uma forma lúdica, né, de acordo com a idade da criança, orientem a criança sobre o Covid, até porque essas crianças elas precisam se cuidar. Então, a gente não pode negligenciar esse público, porque realmente eles estão sofrendo um impacto e isso é muito preocupante, né? A mente sã deixa o corpo são. Por isso, busque a ajuda de quem entende. Depois da ajuda profissional, como é que está a Maria Clara? Neste caso, o ditado Maria vai com as outras faz todo sentido. A cabeça melhorou bastante, os desafios sempre vão acontecer, né? O que é importante nesse processo é exatamente isso, entender que a gente precisa se cuidar, porque os desafios acontecem. A gente não imaginou pandemia, a gente não imaginou que todo o nosso ritmo ia mudar. Quem tem filho, né, que agora tem que ficar em casa novamente, reaprender, você se reaprender a conversar com seus filhos também, né? Um novo papel que você tem. Então, você precisa mesmo se cuidar para poder entender esses desafios que vão acontecer.
Isso aí. E já o TN1 te mostra como funciona o tratamento que evita a queda de cabelos durante o tratamento contra o câncer. Fica no Espírito Santo o primeiro hospital público que oferece a touca gelada usada nas sessões. A gente já volta. TN1 de volta. Tratar um câncer é uma grande batalha. Vencer o medo, encarar o tratamento com medicações fortes não é fácil, né, gente? E para as mulheres é um golpe na autoestima. A queda de cabelos mexe com as emoções. Mas um novo método está trazendo esperança para as pacientes. É a touca gelada, que evita a perda dos fios. Tudo oferecido pelo SUS. Dona Luzia, de 79 anos, faz tratamento contra 2 tipos de câncer, de coluna e de mama. Hoje a sessão de quimioterapia é para tratar o de mama. Tá, melhora. Muito melhora. E você reparou uma coisa diferente na cabeça dela? Pois é uma touca usada por quem faz quimioterapia. Nela, um líquido circula por esses vários espaços. Isso resfria o couro cabeludo, dá uma sensação de 18 graus. Com a diminuição da temperatura na raiz do cabelo, os vasos diminuem de tamanho. Com isso, diminui também a incidência de medicamento no couro cabeludo do paciente. Ela faz uma vasoconstricção nos vasos do couro cabeludo, de forma que passe menos medicamento nessa região. Então, diminuir a quantidade de quimioterápico no couro cabeludo não interfere na eficácia do tratamento, mas diminui a ação dele no folículo piloso, que é onde nasce o cabelo, e assim evita a queda. Os resultados aparecem, viu? Dona Luzia já está na 3ª sessão de tratamento com o uso da touca. E até agora não caiu nenhum único fio de cabelo. Estou sentindo bem agora. Bem melhor com a touca, né? Porque faz o tratamento e fica com cabelinho. É, tá bom. A touca começou a ser usada há 1 mês aqui na Santa Casa, em Vitória, que, por sinal, é o primeiro hospital público do país a adquirir o equipamento. Cerca de 10 pacientes estão usando o equipamento aqui no hospital. Na Santa Casa, a gente atende toda quinta-feira de portas abertas. Qualquer paciente que tenha um exame alterado, uma suspeita de câncer, uma mamografia alterada, pode vir às quintas-feiras, a partir do meio-dia, que elas vão passar por uma triagem e seguirem alguns critérios para poderem entrar para a instituição e fazer o tratamento. Eliana vai usar a touca pela primeira vez. Ela descobriu o câncer de mama há 7 meses e hoje está na expectativa para o tratamento dar certo. Ansiosa, assim, com fé que meu cabelo não vai cair, né? E agradecer a Deus em primeiro lugar, né? O câncer de mama para a mulher já é uma doença desafiadora, algumas vezes leva à mutilação. E manter a autoestima elevada faz toda a diferença. Os pacientes se queixam muito de andarem na rua sem cabelo, de serem estereotipadas, de ter que compartilhar com todo mundo que estão passando por esse tratamento tão difícil. E com essa touca, vida que segue, né? Encara a vida de outro jeito, mantém a sua feminilidade. O cabelo é muito importante para as mulheres. Sem dúvidas, muito bacana, né, o tratamento. Autoestima, né? Verdade. Ó, quem tiver interesse no serviço pode procurar a Santa Casa às quintas-feiras. O hospital fica na Vila Rubim, em Vitória. E a Secretaria Estadual de Saúde está analisando a experiência com a touca para estudar a implantação em outros hospitais. Vamos ficar na torcida, né, para que dê tudo certo, para que esse tratamento vá para outros hospitais também. Isso aí. Gente, 12h47, hora de encerrar. Beijo enorme, até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. A gente espera amanhã.